Atenção para o toque de 5 segundos. Vive força, hora do esporte. Estamos de volta aqui no Momento do Esporte agora para falarmos da derrota do Vasco em São Januário para o Juventude de Biara por 3-1 e também do empate do Botafogo por terceira solitária lá na terra com Vitória 0-0. Também vou mostrar para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro, tudo sobre a 23ª rodada, né? O que acontece no esporte do Brasil e do mundo, você vai curtir agora no Momento do Esporte, que está começando, é claro, hoje, porém, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, que é muito importante para o nosso trabalho. Você que está inscrito, inscreva-se no nosso canal. Olha, tá ali, é o canal secundário da Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu joinha. O Momento do Esporte está começando. Muitas informações para você com credibilidade, acima de tudo. Eu vou falar do Campeonato Brasileiro, abri o programa, essa segunda parte do programa, falando, já vou de imediato, falando da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve resultados surpreendentes que você vai conferir aqui agora na TV, na Napa TV. Olha só, a derrota do Sport em casa não foi surpreendente, não. Apesar do Sport estava vencendo de 2-0, permitiu a virada do Galo, 4-2. O Vasco, esse sim, resultado surpreendente. O Vasco estava ganhando de 1-0, permitiu a virada. 3-1 com Juventude, com direito a gol do vovô Nenê. Meu amigo. Tem gol do ex. Internacional aí empataram em 2-2. O São Paulo, que tinha empatado com o Flamengo, perdeu para o Bragantino. Em casa, praticamente. O jogo foi na Vila Belmiro, mas a casa do São Paulo agora. 1-0 Braga. O Corinthians perdeu em casa também para o Ceará, 1-0. O Cruzeiro empatou com o Fluminense 0-0, jogo polêmico. O Vitória empatou com o Botafogo 0-0. O Flamengo meteu 3-2 do Santos. O Mirassol, aleluia, o Mirassol deu alegria da ação rubro-negra, venceu o Palmeiras por 2-1. E o Fortaleza empatou em casa com o Grêmio por 2-2. Dito isto, vou atualizar você, meu amigo telespectador, agora com a classificação do Campeonato Brasileiro. Está aí na telinha da Napa TV e da TV Universidade. Palmeiras 68, Flamengo empatou, né, com a derrota do Palmeiras, o Flamengo empatou também, tem 68, é o segundo, perde número de vitórias. O Cruzeiro é o terceiro, 64, o Mirassol 4, 59, quinto Bahia 53, sexto Botafogo 5-2, sétimo Fluminense 5-1, oitavo São Paulo 45, nono Atlético Mineiro 43, décimo Vasco 42, olha só o Vasco, hein? Caiu mesmo, 42 pontos, décimo colocado. Bragantino 11º com 42, Ceará 12º também 42, Corinthians também 42, é o 13º, Grêmio é o 14º 40, Internacional o 15º 37, Vitória é o primeiro ali acima da zona de rebaixamento, 35 pontos, 16º, depois vem a zona de rebaixamento, né? O Santos é o primeiro, né? O 17º colocado com 33, Juventude 18, 18º com 32, Fortaleza 19º com 30 e na lanterna já rebaixado o Sport é o 20º colocado com 17 pontos. Dito isto, hora em vez de falarmos do clube do seu coração. Botafogo do meu amigo Roberto, do meu querido amigo Fabiano Horta, ex-prefeito de Maricá. Olha, em Maricá a gente tem uma audiência maciça. A audiência é no Brasil e no mundo. O Botafogo, que foi a Boa Terra, enfrentaram Vitória. Vitória veio subindo de produção, né? E conseguiu um resultado até certo ponto, né? Não foi tão bom para o Botafogo, mas não perdeu, empatou 0-0. Quem vai falar tudo, quem vai contar a história desse jogo é ele, Marcos Salles, de volta aqui na Napa TV, no Momento do Esporte, na TV Diversidade. Fala do jogo aí, Marcos Salles. Tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca e também para Dani Nascimento. Napoleão, o Botafogo empatou em 0-0 com a equipe do Vitória ontem, jogando na Bahia. E o jogo foi um jogo, né, onde as duas equipes lutaram muito, né, em busca
do resultado, do gol, mas os dois meios de campo, né, acabaram não produzindo assim, muitas oportunidades do gol. O jogo foi um jogo muito amarrado, muita falta, né, e o jogo acabou, né, o 0 a 0 sendo um resultado justo, um resultado que mantém o Botafogo ali na briga ali para chegar entre os 4 primeiros na luta pela classificação direta à Libertadores, e o Vitória fica ali, né, naquela luta ali também para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo foi um jogo ruim, na verdade, né, por isso que deu 0 a 0. Botafogo, com mexidas, melhorou um pouquinho, mas não conseguiu furar o bloqueio da equipe do Vitória, e agora volta a jogar na próxima terça-feira, né, contra a equipe do Sport no Newton Santos. Jogo 8h30, e o Botafogo tem tudo para conquistar 3 pontos, que seria importante para a continuidade aí na busca de classificação a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Valeu demais, obrigado Marcos Salles pelas suas informações. O Marcos Salles veio aqui, falou tudo sobre o jogo, o impacto do Botafogo. Eu vou de imediato então curtir aí a coletiva do David Ancelotti falando sobre esse empate. Será que ele gostou do resultado? Fala aí, David Ancelotti. Picotado, muito faltoso. Sim, a avaliação é que foi uma primeira etapa onde jogamos bem, onde seguimos nessa sequência do jogo que tivemos contra o Vasco, tivemos oportunidades importantes com Barbosa na bola parada. E depois da segunda etapa, sim, um jogo mais travado, um jogo com mais faltas, onde eles começaram a acreditar. Tenho que falar que essa torcida é uma torcida que ajuda muito o time, que canta todos os jogos. Foi um ambiente muito bonito para jogar futebol hoje. Difícil, porque joga pelas suas vidas. E na segunda etapa tivemos mais dificuldades, mas seguimos em uma boa sequência, sem perder, sem tomar gol. Claro que queremos ganhar, temos a sensação de uma oportunidade perdida na tabela, mas eu fico satisfeito com a primeira etapa, onde temos continuidade e constância com respeito ao último jogo contra o Vasco. Aí o técnico David Ancelotti explicando aí esse resultado. Eu acho que não foi um resultado ruim para o Botafogo não. O Botafogo continua como 6º colocado no Campeonato Brasileiro com 52 pontos. Tem a data FIFA agora, né? Obviamente vai recuperar alguns jogadores. Alguns jogadores ainda entregues ao departamento médico, ou outros não estão bem fisicamente. Essa semana aí, exatamente para recuperar o fôlego. Com certeza vai dar folga aí, uns 2 ou 3 dias de folga para a rapaziada, porque o Botafogo só volta a jogar agora, sabe quando? No dia 18 de julho, ou seja, terça-feira, do Engenhão contra o Sport. Já falando, 3 pontos garantidos contra o Sport do Engenhão, às 20h30. Saindo do Botafogo, vamos falar agora. Sabe quem? O Baixão da Gama, o gigante da colina. Olha o Vasco. Deu tantas alegrias à sua torcida, que comparece São Januário, que vai aos jogos fora de casa. O Vasco vinha de 4 vitórias seguidas, torcida enlouquecida, vai dar Libertadores, e de repente, 2 derrotas, 3 derrotas seguidas. Aí realmente a vaca pode ir pro brejo, dizer. Quem vai falar tudo sobre essa derrota do Vasco em casa para o Juventude de virada por 3-1? É o Marcos Salles, sabe tudo de Baixão da Gama. Fala do Vasco aí, Marcos Salles. Vai falar do Vasco da Gama, que perdeu a 3ª partida consecutiva e a 2ª em São Januário. O time recebeu a equipe do Juventude, saiu na frente com o gol do Ryan, mas tomou a virada com, inclusive, um gol do ex. Nenê fez o 2º gol, o gol da virada, e depois a equipe do Juventude ainda conseguiu, num contra-ataque, fazer o 3º gol. A torcida saiu frustrada, o Fernando Diniz foi muito vaiado, chamado de burro, e o bicho pegou no vestiário, né? Até o presidente Pedrinho foi lá, parece que deu uma bronca ali na comissão técnica dos jogadores, porque o Vasco fez até um início de primeiro tempo, um bom início de primeiro tempo, até fazer o seu gol, mas a partir do momento que sofreu o gol de empate, o time desandou, e aí, numa falha do Léo Jardim, na saída de bola, tomou o 2º gol, e aí o time não se encontrou mais. A torcida começou a pegar no pé, começou a vaiar, o time sentiu, ficou nervoso e acabou sendo derrotado mais uma vez em São Januário, a 3ª
derrota consecutiva, né? O Vasco vinha de 4 vitórias consecutivas, agora está com uma sequência de 3 derrotas. Volta a jogar quarta-feira diante da equipe do Grêmio fora de casa, 21 horas e 30 minutos. Valeu, muito obrigado, Marcelo, pelas suas informações. Olha, realmente a gente lamenta profundamente essa derrota do Vasco. Não estava nos planos nem do treinador, nem dos jogadores, muito menos da torcida, né? Que compareceu em massa São Januário, né? Realmente incentivou. Aí depois começaram a chamar o Fernando Diniz de burro, algumas alterações que ele fez, colocou o time muito ofensivo. Mas eu quero dizer à galera vascaína o seguinte: o Vasco, ele é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro com 42 pontos. Então, o elenco que o Fernando Diniz tem nas mãos não é um elenco para Libertadores. A gente tem que colocar o pezinho no chão. Ele tem um time bom, mas é um time com a Sul-Americana, né? Então, poxa, o Vasco surpreendeu, os jogadores superaram. Eu fiquei realmente muito triste porque essa zaga do Vasco, composta pelo Cuesta e pelo Roberto Renan, estava ajustadinha e de repente começou a sofrer gols, assim, gols bons, né? E o próprio Léo Jardim, que entregou praticamente o gol, né? E para completar, com uma miséria nunca vem só, vem sempre acompanhada, ainda perde o Paulo Henrique, que foi convocado para a seleção brasileira, foi expulso. Vamos curtir então o técnico Fernando Diniz para tentar explicar essa derrota em casa para o Juventude que está lá na zona de rebaixamento por 3-1. Fala aí, Fernando Diniz. Tivemos uma sequência, né, cara, de bons resultados, vitórias, time desenvolvendo futebol, mas nos últimos 3 jogos especificamente a gente vem apresentando pouco do que o torcedor estava acostumado a ver, futebol. Vamos explicar essa baixa diante desses 3 jogos que a gente teve aí, tanto diante de São Paulo, Botafogo e também hoje contra o Juventude. Então, vamos, primeiramente, boa noite. Acho que a gente tem que ficar triste porque o torcedor do Vasco não merece isso aí. Merece mais. Essa é a maior tristeza. Merece muito mais. Agora, e o futebol é assim mesmo, é tudo rápido. Estamos falando de uma semana. Ao mesmo tempo, você não pode achar que é arrasado, porque é uma semana. Eles tiveram 3 jogos. Os jogos foram diferentes uns dos outros. Acho que contra o São Paulo a gente jogou bem a maior parte do jogo e precisa vencer. Não adianta só jogar bem, precisava ganhar o jogo. Já está ruim por aí. Não adianta só ter que traduzir em vitória, porque senão não adianta. Contra o Botafogo, a gente foi muito mal. Uma partida que a gente acertou quase nada, faltou muita coisa. E hoje a gente jogou bem até tomar o primeiro gol. 37 minutos do primeiro tempo. Jogou muito bem o time. Fez um gol, ia ter feito o segundo, ia ter feito o terceiro, estava cedendo nada para o Juventude. Aí tomou um gol e depois de alguns minutos tomou o segundo. 2 falhas, 2 gols que a gente totalmente evitáveis. O primeiro gol saiu a bola estava no nosso pé. Aí a gente faz um passe forçado sem nenhuma necessidade. Eles fazem uma bola longa e uma bola que a gente esperava. A gente tinha 7 jogadores contra 3 e tomamos o gol. E o segundo gol também não tem sentido nenhum. A gente saiu com a bola por dentro, a gente saiu acelerando o jogo, o time todo desorganizado no campo e cedemos o segundo gol. No segundo tempo... Tá aí o técnico Fernando Diniz. Olha, eu vou deixar aqui a frase que não é minha, é do ex-treinador. Poxa, o invejável que nos deixou, o saudoso Valdo Glória. Aqui no Brasil é o seguinte, gente: o técnico, quando perde, é uma besta, quando ganha, é bestial. É a frase criada pelo Valdo Glória. Quando perde, é uma besta, quando ganha, é bestial. É o que está acontecendo lá no Vasco, né? 4 vitórias seguidas, né? A torcida foi loucura, e agora 3 derrotas seguidas, essa torcida pegando no pé. Quero lembrar que o Vasco da Gama vai ter essa semana da FIFA, para se preparar, só volta a jogar no próximo dia 29 contra o Grêmio. É o Grêmio que está, é o 14º colocado, com 40 pontos. Então o Vasco volta a jogar agora na outra semana da FIFA. O Fernando Diniz tem aí de sobra para recuperar os jogadores e ajustar a gente aí, com certeza, dá muito mais. Estamos colocando então no final
do Momento do Esporte. Obrigado por essa audiência, audiência cientista. E eu quero sempre contar com a sua presença. Você que vai inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho. Você vai ver aí, é um canal alternativo da Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Eu sei que o meu querido, o deputado Renato Machado está triste, o Felipe Piricu também, os vascaínos do ex, estão tristes, mas vida que segue, né? Quarta-feira estou de volta.